Olá, querido pessoal. Obrigado por estar me recebendo na casa de vocês mais uma vez. Oportunidade que tenho de compartilhar com vocês a palavra de Deus que nos inspira para esse final de semana. Uma palavra que chama a cada um de nós a refletirmos sobre o perigo da falta de fé. E aí nós vamos abrir alguns textos, vamos olhar alguns textos nesse sentido, vamos buscar essa palavra lá junto da fonte, da palavra de Deus, para ver como é que nós podemos trazer isso para a nossa realidade. Também nós vamos ter a oportunidade de trazermos a Deus o nosso arrependimento, pedido de perdão. Vamos ter a oportunidade de cantarmos também juntos hinos aí que nós vamos estar compartilhando nesse culto. E assim vamos tentar buscar a nossa nutrição de fé na presença desse nosso Deus tão grande, tão amoroso, que vem a nós com o seu convite. O convite de Deus é para que nós nos fortaleçamos na fé, porque estar em caminhos de fraqueza de fé é perigoso. Nessa busca nós vamos começar agora já buscando o perdão de Deus, que é o que nos aproxima dele para que possamos assim nos fortalecer também nessa comunhão. Então arrependimento, perdão, é o momento agora que nós vamos fazer diante do altar do Senhor. Venha comigo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e amado Pai Celestial, nós estamos diante da Tua presença mais uma vez. Nós agradecemos pela oportunidade de podermos estar diante de Ti através do nosso culto e pedimos que, amoroso, Tu acolha a cada um de nós em nosso arrependimento sincero e verdadeiro. Trazemos a Ti o pedido de perdão por todos os pecados cometidos contra Ti e contra o nosso próximo. Também pedimos que Tu despertes em nosso coração pelo Espírito Santo, o conhecimento da Tua Palavra para que possamos ter a nossa vida de acordo com a Tua santa vontade. Pedimos que na palavra de hoje nos mantenha alertas quanto ao perigo da fraqueza e da falta de fé. Pedimos também que nos ajude a compartilhar o perdão que vamos receber de Ti com as pessoas com quem nós convivemos. Tudo isso nós buscamos neste momento de culto. Obrigado pelo acolhimento, obrigado pelo recebimento na Tua presença. Em nome de Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Para você que está verdadeiramente arrependido de todos os seus pecados, para você que quer corrigir a sua vida com o auxílio do Espírito Santo, para você que busca na Palavra de Deus orientação para a sua vida, para você que tem disposição de perdoar as pessoas que estão no teu caminho, eu anuncio a graça de Deus. E da parte do Senhor Jesus Cristo, perdoou todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora à leitura do primeiro texto bíblico do nosso culto de hoje, que é do livro de Salmos. Nós vamos então chegando com essa palavra agora. O salmo que nós temos para o dia de hoje é o salmo número 90. E sobre esse salmo a gente também vai estender o nosso olhar na meditação de hoje. E convido vocês então a podermos acompanhar a leitura que vai do versículo 12 até o versículo 17 do livro de Salmos, capítulo 90. Aqui então a palavra diz assim: Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus. Até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos. Alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém.
minha fé, Senhor, ponho em teu grande amor, em teu poder. Ouve ao que vem clamar e humilde suplicar. Teu sempre sem cessar desejo ser. Meu coração sustém e que em todo bem meu caminhar. Dá-me, ó Jesus, Senhor, por ti maior amor, só para o teu louvor me vem guardar. Quando eu, Senhor, andar e triste vaguear na treva e dor, ajuda-me, ó Jesus, e muda a sombra em luz, tornando leve a cruz por teu favor. E quando para mim a vida já ao fim eu vir chegar, ó Santo Salvador, nas tuas mãos de amor, sem susto e sem temor, eu quero estar. Eu quero estar em tuas mãos de amor. Eu quero estar. O Antigo Testamento de hoje nos apresenta a profecia de Amós no capítulo 5, versículos 6 e 7, e depois no versículo 10 até o versículo 15. E aqui diz assim a palavra: Voltem para o Senhor e vocês viverão. Se não voltarem, ele descerá como fogo para destruir o país de Israel, e em Betel ninguém poderá apagar esse fogo. Em vez de praticarem a justiça, vocês praticam a injustiça, que causa amargura, e não respeitam os direitos dos outros. Versículo 10. Vocês têm ódio daqueles que defendem a justiça e detestam as testemunhas que falam a verdade. Vocês exploram os pobres e cobram impostos injustos das suas colheitas. Por isso vocês não vão viver nas casas luxuosas que construíram, nem chegarão a beber o vinho das parreiras que plantaram. Eu sei das muitas maldades e dos graves pecados que vocês cometem. Vocês maltratam as pessoas, aceitam dinheiro para torcer a justiça e não respeitam os direitos dos pobres. Não admira que, num tempo mau como este, as pessoas que têm juízo
fiquem de boca fechada. Procurem fazer o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam. Assim será verdade o que vocês dizem, isto é, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com vocês. Odeiem aquilo que é mal, amem o que é bom e façam com que os direitos de todos sejam respeitados nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão das pessoas do seu povo que escaparem da destruição. Esta é a palavra de Amós de hoje. Vamos compartilhar agora o texto da Epístola de Hebreus, no capítulo 3, a partir do versículo 12 até o versículo 19. E aqui a palavra diz assim: Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje, de quem falam as Escrituras, se aplicar a nós, animem uns aos outros a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra Ele. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra Ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus está falando quando fez este juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes tinha dado descanso. Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé. Essa é a palavra da epístola de hoje. Deus abençoe essa palavra para todos nós.
um cântico novo, cantai ao Senhor. Todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Chego agora com as palavras do Evangelho do dia de hoje, que é de Marcos capítulo 10, versículo 17 e seguintes, que diz assim: Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem rico veio correndo, ajoelhou-se na frente e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois, venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Esta é a palavra de Deus do Evangelho de hoje. E agora nós confessamos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, meus queridos, vamos aí abrindo agora os textos bíblicos para o dia de hoje. Esse fim de semana a gente tem tema de falta de fé e seus perigos. Esse é o elo entre os textos que nós temos aí para o dia de hoje. Talvez é um assunto de fato urgente para ser abordado, né? Essa questão da subjetividade da nossa espiritualidade. É tudo muito abstrato, né? Quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala de fé, fala de alma, fala de espírito, é tudo muito, não é algo palpável, algo que a gente consiga sentir e tocar, né? Nós não conseguimos apalpar essas questões da espiritualidade, algo totalmente subjetivo. E talvez por isso mesmo que é tão difícil da gente lidar com esse assunto, de a gente poder avaliar se está lidando bem com esse assunto, se está lidando certo, se está atento o suficiente para essa questão, a questão da fé, né? No entanto, é importante a gente lembrar que a fé é algo que está associado à manutenção da vida de cada um de nós, né? É muito mais seguro quando nós estamos firmados numa fé, quando nós temos a crença, né, daquilo que nós estamos buscando, daquilo que nós estamos construindo, daquilo que nós estamos desejando. A gente fica muito mais seguro, a gente fica muito mais centrado, fica muito mais fácil conduzir a vida nessa perspectiva de fé. A gente vai começar agora abrindo, né, vamos abrir primeiro o texto de Salmo, que é o primeiro livro que a gente abriu hoje, o primeiro texto, Salmo 90. E ali temos uma oração nesse Salmo 90. Vamos dar uma olhada sobre essa oração. O que a gente diz ali? O que ele pede nessa oração? E nos ensina a pedir também. Diz lá, que saibamos que vivemos por pouco tempo. Então, é brevidade da vida, né? Então, essa é a primeira coisa que ele pede. Segunda, que alcancemos sabedoria para poder fazer boas escolhas, para poder tomar boas decisões. Que tenhamos alimento. Bom, aí já começa então o outro lado mais físico, né, do pedido da oração, alimento. Que fiquemos satisfeitos e alegres, volta para a subjetividade, né, satisfação e alegria. Que tenhamos felicidade. Bueno, para ter a felicidade, quem sabe a gente precisa ter alguns elementos mais físicos, mais concretos, que a gente possa sentir, perceber e desfrutar. Que tenhamos bênção em tudo o que fizermos, que sejamos bem-sucedidos. Bom, aí está o fazer. Aí volta de novo para o concreto da vida. E que tenhamos sucesso em tudo. Bom, para ter sucesso em tudo também é preciso ter realização, é preciso ter coisas que a gente possa sentir, palpar que está dando certo. Um bom emprego, bom salário, né, um relativo conforto, né, naquilo que a gente come, que a gente possa fazer uma escolha também, né, e naquilo que a gente usa, né, que a gente possa ter sucesso, enfim, em tudo aquilo que a gente faz. Essa é uma oração bem bonita do Salmo 90, mas a gente vê que há uma ênfase muito grande nela, se a gente for comparar a questão de pedidos de espiritualidade e pedidos de coisas materiais, há uma ênfase maior para coisas materiais. É interessante que a gente normalmente age assim. O salmista agiu impelido pela sua humanidade e nós também, impelidos pela nossa humanidade, muitas vezes agimos assim. Oramos, eu pelo menos vou falar por mim, né? Eu me vi diante dessa situação quando pensei na minha realidade e vejo que eu oro pouco por fé, por justiça, por firmeza, por discernimento. A gente pede muita coisa material, mais do que coisas espirituais às vezes. A gente acaba, porque essa é a nossa humanidade, né? É comum a gente orar e lembrar aquilo que está mais perto da humanidade da gente, aquilo que está mais próximo da humanidade. Nossas necessidades físicas às vezes são mais sentidas do que as nossas necessidades espirituais. Por isso mesmo a gente acaba meio que esquecendo a questão da espiritualidade, da subjetividade da fé. E é aí que mora o perigo. Exatamente por essa tendência natural que a gente tem, parece muito natural, parece muito comum que isso aconteça com as pessoas,
É também por isso que tem um chamado para se preocupe com isso, não deixa a coisa correr tão solta assim, porque isso é perigoso, né? Às vezes a gente pode se sentir bem seguro na vida da gente, porque a gente tem as coisas que a gente quer e, na verdade, a gente acaba ficando meio vulnerável por causa das coisas que a gente tem, as coisas materiais, e acaba enfraquecendo um pouco na fé. Tendo saúde a gente tem tudo, é o que a gente normalmente fala, né? Tendo um pouco de dinheiro no bolso, a gente dá jeito. Tendo feijão e arroz, a gente também leva. Veja, normalmente é assim. Essas são as falas comuns dos ditados populares que a gente costuma repetir por aí. Mas isso reflete muito a nossa natureza humana. É isso que nós somos. É assim que nós somos. Porém, a fé, ela é algo fundamental, especialmente para tempos difíceis, porque a vida nos apresenta momentos difíceis, em que as coisas materiais muitas vezes se vão, ou se distanciam, ou ficam mais complicadas, aumenta a nossa sensibilidade, também na nossa espiritualidade. Saúde, trabalho, alimento, sucesso, são coisas temporárias, e muitas vezes passageiras, e muitas vezes se tornam ausentes da vida da gente. E aí, nesse vazio, o que se coloca, o que aparece? Se você não tem uma fé forte, se você não tem um elo com Deus significativo, a ausência e a temporalidade das coisas pode ser uma ameaça. Pode colocar a gente em desespero, pode colocar a gente em risco, né? Quantos de nós andamos aí nesse mundo como aquele barco, né, agitado pelas ondas do mar, e quando as ondas tomam conta ou vêm por cima do barco, a gente entra em desespero. Como seria bom se sempre a gente tivesse a certeza de que Jesus está no barco, como aqueles discípulos que primeiro tentaram resolver, se esqueceram até, o pavor das coisas materiais, a ausência da tranquilidade e da paz, levou eles a esquecer que Jesus estava lá no porão do barco. Mas quando lembraram, foram lá e ele estava, e acordaram, e ele veio, e ele resolveu. O chamado da fé foi o que resolveu o problema da angústia, da ausência das coisas materiais. Então, aí que eu digo que a fé, ela é um elemento importante nesse sentido de resgate do nosso equilíbrio, da nossa saúde não só espiritual, mas da nossa saúde física também, porque redireciona os nossos caminhos para perto de Deus, e aí que está a nossa segurança. Então, falta de fé é perigosa. Em Amós, no capítulo 5, que é o texto que a gente leu em a segunda leitura de hoje, Amós chama, voltem para o Senhor e vocês viverão. Nos dá a entender de que a vida verdadeira, ela existe quando a gente está com o Senhor. Longe de Deus, falta de fé, então voltem para o Senhor e vocês viverão. Será com fé em Deus que vocês encontrarão os caminhos verdadeiros de vida. Essa é a mensagem que está por trás. Apego a Deus pela fé é que leva à vida. Voltem para o Senhor e vocês viverão a vida plena, a vida completa, a vida com significado, a vida segura é aquela que a gente tem na presença de Deus. E o elo é a fé que nos leva para lá. Aqui Amós associa um elemento fundamental e decorrente, né, que é decorrente desse. Voltar-se para o Senhor é uma ação de justiça. A justiça é a volta para o caminho do Senhor. O Senhor é que tem a justiça perfeita, plena e boa. Para que se pratique a justiça, para que se viva a justiça, precisamos sentir a justiça que vem de Deus. E de novo, o que nos conecta a essa justiça é a fé. Um conceito que é bem subjetivo, na verdade, voltar-se para o Senhor, voltar-se para aquele que não se vê, aquele que está aí, mas nós não podemos tocá-lo. É pura subjetividade, né? Deus nos convida para voltarmos para Ele, para que tenhamos vida. É a vida que surge da proximidade com Deus que leva a gente ao equilíbrio, que leva a gente a plenitudes, que leva a gente à prática de atos
subjetivos como justiça, amor, respeito, que equilibram a nossa vida. Todos esses elementos vêm aí da nossa proximidade com Deus da fé. A vida longe de Deus, ela é marcada, como diz ali no versículo 10, por injustiça, é marcada por ódio daqueles que defendem a injustiça, né? No versículo, daqueles que detestam a falta de verdade. E aí no versículo 11, daqueles que exploram os pobres, daqueles que cobram de formas injustas as coisas das pessoas. A vida com Deus, ela é diferente. A vida com Deus, ela é marcada por fazer aquilo que é certo. Versículo 14, aquilo que é marcado pela verdade. No versículo 14 ainda, no versículo 15, a rejeição do mal e o respeito aos direitos alheios. Então, o equilíbrio da nossa vida, ela depende de estarmos perto, de voltarmos ao Senhor. Longe do Senhor, fracos na fé, nós nos tornamos inadequados, injustos, imperfeitos e o pecado e o mal dominam a vida da gente. Voltando para o Senhor, a gente experimenta a bondade de Deus, pela fé se apropria dessa bondade e se torna um instrumento de bondade também dentro do mundo que a gente vive. E aí é interessante que diz ali no texto de Amós, destes que voltam, o Senhor terá compaixão. Destes que se conectam a Ele pela fé, o Senhor terá compaixão. A estes, Deus dará vida. A fé se concretiza por ações de justiça, de respeito e de acolhimento. Essas são as formas como a fé aparece na vida da gente. A fé, então, ela é sustentada por essas atitudes também. Na medida que nós estamos ligados a Deus, nós estamos também habilitados para a prática dessas ações. Sem uma fé fortalecida, fica bem mais difícil a gente permanecer no propósito para o qual Deus nos chamou, para o qual Deus nos amou, para o qual Deus deseja que tenhamos uma vida agradável, e essa vida agradável a Ele. Fora da fé, é impossível agradar a Deus. Se a vida for calculada apenas pelo que é concreto e material, talvez a gente fique devendo muito à humanidade. Se nós centrarmos a nossa vida apenas naquilo que nós conseguimos sentir, naquilo que conseguimos pegar, naquilo que conseguimos calcular de forma material e concreta, talvez a gente deva muito em termos de outras virtudes para a humanidade. Agora a gente vai lá para o texto do Evangelho e a gente vai ver que continua esse assunto lá, quando o jovem rico chega e pergunta para Jesus: o que devo fazer para ter a vida eterna, para conquistar a vida eterna? E Jesus responde assim de cara para ele: olha para os mandamentos. Dá uma olhada lá nos mandamentos de Moisés, lá tudo que está escrito lá é encaminhamento para a vida eterna. Olha para lá, tá ok? E aí a gente vê que tem uma relação de fé e obediência. Jesus primeiro está falando da obediência, né? Olhe para os mandamentos, chegue perto de Deus, conheça a vontade de Deus, conheça a palavra de Deus. Esse é o teu passo principal, o teu passo inicial. E aí é bem parecido com o que Amós estava falando: cheguem para perto, voltem para Deus. Jesus também diz para o jovem: tu é um cara rico, tu é um cara que tem tudo que tu tem, mas tu está precisando de uma outra coisa. Venha para perto de Deus, olhe os mandamentos do Senhor. Esse é o princípio do caminho para a vida eterna. Relação com Deus. E a relação com Deus só acontece através da fé. Voltamos então à importância da intimidade com Deus. E aí o rapaz responde para Jesus lá no versículo 20: mestre, eu tenho feito isso desde criança. Eu conheço esses mandamentos, eu sei tudo. Está tudo ok na minha vida. Estou de acordo, estou vivendo. Está perfeito. Aí Jesus então olha com amor para esse jovem e diz para ele: então vamos fazer um segundo teste. Agora, já que você acha que está ok tua relação com Deus, que ela está perfeita, está redondinha, está conectado a Ele, então agora vai, vende tudo que tu tem, distribui os teus bens aos pobres e depois vem e me segue. Mexeu no lado material do rapaz, mexeu nas suas riquezas, vende tudo que tem, te desapega. Porque se você está apegado em Deus, pode ser desapegado daquilo lá, mais ou menos isso que Jesus quis dizer para ele. Está seguro com Deus? Larga a mão das riquezas,
não tem problema, você vai estar bem, Deus vai estar contigo. Jesus insiste então nesta atitude, né, de espiritualidade subjetiva da fé. Vamos largar um pouco isso que é tão concreto e vamos olhar para aquilo que é subjetivo. Vamos nos conectar a Deus, vamos voltar para os caminhos de fé. O jovem, no versículo 22, diz lá, fechou a cara, não gostou e foi embora triste. Não vai funcionar. Preferiu aquilo que tinha de concreto, preferiu a sua riqueza. Renunciou à atitude de fé e confiança. Não posso confiar somente nesse Deus, eu tenho que ficar agarrado ao que eu tenho. Faltou fé, e a falta de fé levou ele a afastar-se de Jesus. Foi embora com a cara amarrada e triste. Jesus disse para ele no versículo 21, você terá riquezas no céu. Se você conseguir fazer esse exercício de espiritualidade, trata-se de ter fé agora no céu que existe. De novo, subjetividade. Trata-se de confiar de que você vai chegar lá. Deus vai te conduzir, você vai chegar lá. Tem sim uma riqueza reservada para ti, mas ela está lá no céu. Trata-se de uma certeza espiritual. Não vai depender de você, só daquilo que você pega, daquilo que você sente. Vamos apostar de que existe uma vida eterna. Vamos acreditar de que existe um céu. Vamos entregar nossa vida ao Senhor. Vamos confiar em Deus. Vamos ter a certeza de que o mais Ele fará. É isso? É se jogar na mão de Deus. Essa é uma atitude de fé. É para isso que Jesus estava convidando o jovem rico. E ele não entendeu. Levantar os olhos para Deus, falar com Deus, se deixar orientar por Deus, inclusive sobre os assuntos da sua vida material, da sua vida física. Acolher a palavra de Deus. É isso que Jesus está chamando ele lá. Isso nós podemos chamar de atitudes de fé. E esse era o assunto. Caminhar com Jesus e crer que Jesus tem a vida eterna, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E desfrutar dessa presença eterna de Jesus aqui neste mundo, ter certeza de que vamos desfrutar dela também lá no céu. Ter riquezas no céu. Esse é o convite de Jesus. E aí a gente olha agora para o último texto que nós lemos, que é o texto de Hebreus, que leva para a gente lá no capítulo 13 de Hebreus. Cuidado que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que este coração leve vocês a afastar-se do Deus vivo. Essa é a recomendação, esse é o alerta. Existirão muitas coisas que estarão entre nós e nosso Deus no caminho, que atrapalharão a fé, que nos colocarão em caminhos de dúvida. E aí o Hebreus está dizendo, cuidado, cuidado que nenhum de vocês seja enrolado, seja enredado por esse tipo de coisa. Pelo contrário, versículo 13, animem-se uns aos outros para que ninguém seja enganado pelo pecado. Versículo 14, pois seremos companheiros de Jesus se continuarmos firmes até o fim na fé que temos tido desde o começo. E versículo 19, vemos que eles não entraram na terra prometida porque não tiveram fé. Está falando do povo lá do deserto com Moisés. Esse foi o problema daquele povo. Perderam a terra prometida, perderam o céu, perderam uma vida eterna, porque não tiveram fé. Não conseguiram manter o equilíbrio, não conseguiram separar as coisas, não conseguiram distinguir as coisas que precisavam ser distinguidas. E por isso mesmo perderam o caminho da vida eterna. Foi isso que Jesus tinha falado para aquele jovem. Vamos lá, tenta se desapegar, vamos fazer uma força, vamos fazer um exercício. Você consegue, você tem riquezas aí lá no céu. E sem fé, você não vai ter vida eterna. Mas ele não conseguiu compreender. Então o convite que a gente tem desses textos todos que passaram aí diante dos nossos olhos agora, nesses minutinhos aí, é de nós nos firmarmos na nossa fé em Deus. De nós conversarmos com Deus sobre a nossa fé. De nós orarmos pela nossa fé. Não sei quantas vezes você ora pela sua fé. Você pede firmeza, clareza, discernimento, distinção, sabedoria, para que você possa sempre manter a tua fé em primeiro lugar, como a coisa mais importante da sua vida. É importante esse ser um assunto de oração entre você e o seu Deus. Fortalecer a fé pela leitura bíblica. A leitura bíblica nos ajuda, ela nos dá muita segurança, porque a palavra de Deus, quando a gente lê, não é só uma leitura como um jornal, como uma revista, é uma palavra que atua dentro de nós espiritualmente.
Deus age dentro do nosso coração pela palavra dele. E precisa dessa palavra, porque sem essa ferramenta o Espírito Santo não tem como trabalhar dentro de nós. Daí a importância da gente estar aqui hoje conversando sobre essa palavra, a gente estar no culto compartilhando essa palavra, da gente ler tantas partes da palavra dentro do culto, mas isso ainda não é suficiente. É preciso que a gente abra em casa a palavra de Deus, a gente leia, a gente estude, a gente permita que Deus entre na nossa mente, no nosso jeito de ser, pensar e agir pela palavra dele. E aí diz ali também, animemos uns aos outros, né? Nos animemos à fé na Santa Ceia. Estamos juntos da Santa Ceia, a comunhão dos santos, que está aí, a igreja que se reúne em torno desse sacramento para se fortalecer na fé. Vamos lá, retomamos o nosso batismo, vamos lembrar o nosso batismo e vamos pedir que tudo aquilo que aconteceu conosco lá naquele dia do nosso batismo se renove diariamente, como Lutero ensinou a gente a pedir, né? Afogar diariamente o velho homem nas águas do batismo, para que venha um novo homem, para que venha um novo pensamento, para que venha um novo jeito de ser, pensar e agir. Isso é exercício espiritual, isso é malhar espiritualmente para manter a fé ativa. Exercitemos a nossa fé com atos de confiança, né? Coisas que a gente pode fazer, atos de confiança, aplicar a nossa fé em atos de confiança, tipo justiça, respeito, solidariedade, amor, perdão. Tudo isso é exercício da nossa fé e que fortalece cada vez mais a nossa fé. E então a gente está cuidando da fé da gente. E é urgente, necessário que cuidemos da fé para que ela não esmoreça. Porque sem fé não se chega à vida eterna. Sem fé não se agrada a Deus. Sem fé não se tem o descanso eterno prometido por Deus no seu Evangelho. Deus abençoe que todos nós saibamos cuidar da nossa fé, especialmente agora, nesse mês de outubro, nós estamos lembrando o mês da Reforma, lembrar que a essência da pregação de Lutero é essa: a fé é que salva. O justo viverá pela fé, terá vida eterna pela fé. Sem fé, impossível viver e agradar a Deus. Amém. Volte os seus olhos para Deus, contemple, pois, o rosto seu, e as coisas da terra vão desaparecer sob a luz de sua glória e poder. Firme em Jesus teu olhar, o caminho ele vai lhe mostrar, a verdade de Deus será sua também, e terá vida eterna no além. Espírito Santo de Deus, mantém os seus olhos nos meus, quando a tribulação meu olhar ofuscar. Sê comigo, ó, vem me livrar.
Espírito Santo de Deus, mantém os teus olhos nos meus, quando a tribulação meu olhar ofuscar, sê comigo, ó, vem me livrar. Agora nós vamos levar o nosso abraço aos nossos amigos aniversariantes dessa semana. Nós vamos lá no dia 5 de outubro e para darmos nosso abraço ao Matheus Becker e ao Jair Jesus da Silva. No dia 6 de outubro, nós abraçamos o Juliano Santos. No dia 8 de outubro, nós abraçamos a Jaqueline Lindol da Silva. E no dia... Bom, e são esses, né, os nossos aniversariantes dessa semana. Então, para vocês, o nosso grande abraço, que Deus fortaleça, que Deus esteja na vida de vocês com a mão estendida, com o olhar voltado para vocês e traga muitas bênçãos na vida de todos vocês. Vamos também trazer alguns pedidos aqui especiais agora. Eu quero pedir junto com vocês pelo meu vizinho, o meu vizinho, seu Gentil, que está com sérios problemas de saúde, e que vocês lembrem dele também nas orações de vocês. Peço que Deus esteja presente lá na vida dele, para que ele possa enfrentar esse momento de dificuldade e possa vencer esse momento difícil aí. Também nós queremos lembrar a dona Irene Ladvik, que se recupera ainda, né, da cirurgia que precisou fazer por ter quebrado o fêmur, né? Então, dona Irene, nós estamos com a senhora, estamos aí pedindo bênçãos, paz e proteção na sua vida também. E lembramos também o Ramires, né? Querido Ramires, Deus abençoe você, a Silvia aí, que Deus esteja presente na vida de vocês, fortalecendo vocês diante sempre dos desafios que a vida tem lhes trazido. E esses são os pedidos que nós temos aí para essa semana, né? Aos demais que nós não conhecemos, não sabemos aí os problemas e as dificuldades de cada um, estendemos o nosso abraço solidário e o pedido de que Deus atenda a cada necessidade sua. Que Deus esteja presente na sua vida e que Deus fortaleça você, que Deus encoraje você, para você poder lidar com os desafios e dificuldades que a vida tem lhe trazido. Então nós vamos agora diante do altar do Senhor para o nosso momento de oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, mais uma vez nós estamos aqui diante do Teu altar, trazendo nossos pedidos, também nossa gratidão. Primeiro, a nossa gratidão. Junto com os aniversariantes, nós agradecemos por todas as bênçãos que Tu tens trazido na vida de cada um. Queremos agradecer pelo cuidado, paz, proteção e amor que Tu dispensas a cada um dos Teus filhos e filhas, especialmente desses que completaram mais um ano de vida. Pedimos que Tu estejas sempre ao lado de cada um e permita que eles possam realizar seus sonhos, que possam encontrar sua felicidade, suas alegrias e plenitudes, e possam desfrutar sempre do Teu amor e do Teu cuidado. Que no Teu olhar Tu alcance a cada um em todos os momentos da sua vida e com a Tua mão Tu conduzas também para que eles sejam muito abençoados. Concede-lhes felicidades, alegrias e muitos anos de vida. Também pedimos por aqueles que estão doentes, aqueles que estão em dificuldades na sua saúde. Pedimos que Tu estejas com a Tua mão estendidas sobre eles, para que eles possam, com a Tua ajuda, com a Tua força, superar as dificuldades, vencer as dores, os desconfortos e os desafios que muitas vezes a saúde impõe. Pedimos que os Teus santos anjos estejam ao lado desses Teus filhos e filhas, para que eles, encorajados pela Tua graça e pelo Teu amor, permaneçam firmes no caminho da vida, permaneçam ligados a Ti, permaneçam conectados ao Teu amor e sejam sempre por Ti acompanhados. Tudo isso nós entregamos nas Tuas mãos, na certeza de sermos ouvidos e atendidos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam agora a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.